Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 3. Iremos ter por base apenas o versículo 7. Hoje nós iremos extrair aqui desse verso algumas verdades importantes para sabermos adequadamente como nos relacionar com nossa esposa. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7 apenas. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, mais uma vez, ó Senhor, levamos nossa voz, pensamento, coração, tudo que somos e temos diante de Ti nesse momento. Primeiramente, agradecer, Senhor, por esse momento e pela liberdade que nós temos de poder ler a Tua palavra, estudá-la, meditá-la, pregá-la, anunciá-la, Senhor. Diante da qual nós estamos esta noite, Senhor. Nós homens, a maioria daqui casados, buscando instrução, ensinamentos, orientações bíblicas, a qual revela a Tua vontade para a nossa vida, Senhor, como maridos, como esposo, na maneira como nós devemos nos relacionar com a nossa esposa. E nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor nos seja favorável, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para compreendermos ao Senhor e aprendermos a partir desse versículo verdades preciosas, para que possamos crescer, Senhor, como homens crentes, a fim de que possamos viver piedosamente, Senhor, no nosso lar, no relacionamento com a nossa esposa, para a glória do Teu nome, Senhor, de maneira que possamos refletir Cristo, Senhor, no trato, no relacionamento, na maneira de viver, Senhor, em nosso casamento. Nós sabemos, ó Senhor, que grande é o desafio, Senhor, de que enfrentamos muitas dificuldades, Senhor Deus, que é um desafio tão grande, Senhor, sermos representantes ou como espelhos ou modelos ao Senhor, cuja responsabilidade é refletir Cristo, Senhor, no relacionamento para com a nossa esposa. E que somos chamados a amá-la sacrificialmente, assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Ó Deus, isso é tão grandioso, Senhor, mas ao mesmo tempo tão desafiador para nós, ó Senhor, meros mortais, influenciados pelo pecado, Senhor. Há tantas fraquezas, ó Senhor, que nós temos identificado em nossa vida ao longo do tempo, e que reconhecemos, ó Senhor, que precisamos melhorar tanto, Senhor, o nosso relacionamento para com a nossa esposa. E a razão de estarmos aqui nesta noite é exatamente isso, Senhor. Podemos receber de Ti a Tua instrução, Teu ensino, sermos convencidos por Ti, pelo Teu Santo Espírito, por Tua palavra, das nossas fragilidades, dos nossos pecados, então nos arrepender, Senhor, nos quebrantar e nos levantar para vivermos como nós devemos viver, Senhor. Homens piedosos, num trato, num relacionamento para com a nossa esposa. Então, ajuda-nos, ó Senhor, a cumprir esta tão nobre missão, Senhor. Tão nobre missão, que é sermos como o Cristo é para a igreja, para a nossa esposa. Ajuda-nos. Nos abençoe, ó Deus bendito. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, o título do nosso estudo é O Marido Piedoso. O marido piedoso. Veja, não é difícil nós identificarmos
que muitas vezes, dentro da própria igreja, as pessoas têm alguém como piedoso somente no que diz respeito a algum grau de destaque que tal pessoa tem naquilo que é considerado como os exercícios espirituais da fé. Por exemplo, se alguém é um homem de oração, uma mulher de oração, é tido como um homem piedoso. Se alguém é um homem que conhece as escrituras, conhece a doutrina, é tido como um homem piedoso. Se alguém é um pregador e evangeliza e compartilha o evangelho com outros, então essa pessoa ganha um destaque, de certa maneira, como um homem piedoso, um homem crente, um homem avivado. Né? Se alguém é assíduo no seu compromisso e responsabilidade para com a igreja, com as atividades, rapidamente é identificado como um homem impiedoso, compromissado com a obra de Deus, com a igreja, com o povo de Deus. Isso tudo é bom e pode sim ser aspectos que refletem um homem piedoso. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Há questões muito mais essenciais e necessárias que de fato identifica um homem como sendo alguém piedoso. É como um pregador chamado Paul Washer, né? Você sabe muito que eu gosto muito dele. Vocês também certamente gostam, conhecem o homem. E pelo menos aquilo que ele tem ensinado é muito instrutivo, edificante, fiel pregador das Escrituras. Ele diz que costuma receber esse título de homem piedoso por onde quer que ele pregue no mundo, né? As pessoas chegam para ele e expressam a sua admiração por ele ser alguém piedoso, as suas pregações, seus ensinos tão profundos, tão fiéis, tão bíblicos. E ele diz assim: não me chame de homem impiedoso se você não me conhece no meu lar. Se você não sabe como eu trato a minha esposa, como eu me relaciono com ela, como eu trato os meus filhos. Porque todos esses exercícios espirituais, que é feito de maneira pública, traz de fato uma certa relevância para aqueles que a praticam. Todas elas são coisas boas, são coisas bíblicas que devem ser feitas. Mas isso em si não identifica alguém como de fato homem piedoso. O que é mais essencial para identificar alguém como homem piedoso é exatamente o que a Bíblia diz a respeito da maneira como devemos relacionar com a nossa esposa. Como nós tratamos a nossa esposa. Como nós nos relacionamos com a nossa esposa. Como nós lidamos com ela. Como é a nossa vida nos bastidores, nas entrelinhas da vida cristã, na vida comum do lar. É o que vai, de fato, identificar alguém como um homem piedoso ou não. Sobretudo, na maneira como ele trata a sua esposa, se relaciona com sua esposa. Porque a gente sabe muito bem, irmãos, que há muitos homens que recentemente nós temos recebido a informação, como por exemplo, um homem mundialmente conhecido como Steve Lawson. Todos devem conhecer aqui. Que recentemente estourou aí a notícia de que ele estava vivendo uma vida de adultério. Mas veja, era alguém que pregava no mundo todo. Chamado para as várias conferências no mundo todo, um pregador fiel das Escrituras, poderoso. Mas enquanto as pessoas olhavam para ele como um homem piedoso, e eu não estou dizendo que ele não seja, porque homem piedoso também pode cair em pecados graves. Mas o que eu quero dizer é que essas coisas externas, meramente e simplesmente, não identificam alguém como verdadeiramente homem piedoso. Porque enquanto ele fazia tudo isso, pregava o evangelho, vidas eram salvas através da sua pregação, ele estava vivendo uma vida dupla. Sua vida privada, sua vida oculta, em que ninguém conhecia, estava adulterando, traindo a sua esposa. E esperamos em Deus que ele seja restaurado. Porque, como eu falei, homens piedosos também caem em pecado. Mas esse é o ponto. A principal evidência de um homem piedoso é a maneira como ele trata a sua esposa. Ele se relaciona com sua esposa.
É a maneira como ele vive a sua vida no lar. Fora dos olhares das pessoas, fora dos holofotes. E é isso que eu quero ver com vocês hoje a partir desse verso. Um verso que mostra, irmãos, e que é basicamente um complemento daquilo que Paulo ensina em Efésios 5, a respeito de uma das responsabilidades do homem, que é pastorear a sua esposa, ser o profeta da sua esposa, ensinar as escrituras à sua esposa. Mas veja, o que esse versículo aqui ele vai dizer, que complementa aquilo que Paulo diz em Efésios 5, é que para que isso seja feito, é necessário que este homem viva uma vida comum, tá? É que este homem conheça a sua esposa, tenha comunhão com ela, tenha o discernimento, a sabedoria e o conhecimento a respeito do que passa na cabeça da sua esposa, que está no coração da sua esposa, que conheça ela intimamente, para que então o tal homem piedoso possa ministrar adequadamente ao coração da sua esposa a palavra de Deus. É isso que esse verso aqui vai nos ensinar. Após ordenar que as esposas se submetam aos seus maridos, do versículo 1 a 6 desse capítulo aqui, não é? Dos versículos 1 a 6, do capítulo 3 de Pedro, ele vai estar ensinando a maneira como as mulheres devem ser piedosas, que é em submissão ao seu marido. Então agora, no versículo 7, Pedro se dirige aos homens. E o que é que ele diz? No versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tende consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, Pedro aqui ele responde a uma pergunta que todos devemos fazer quando deparamos com o ensinamento de Paulo sobre o ministério da palavra de Deus por parte dos maridos, de acordo com Efésios capítulo 5. O que devo dizer à minha esposa? O que devo ensiná-la? Como posso saber a forma de encorajar a minha esposa a partir das Escrituras? Pedro responde isso de 3 maneiras. Primeiro, ele diz que viva em íntima comunhão com sua esposa e que preste atenção nela e perceba o que se passa dentro dela. Segundo, ele insiste, haja de uma maneira que demonstre que você a estime profundamente. Essa é a segunda coisa que ele vai ensinar aqui. Você deve agir de uma maneira que seja manifestado a ela que você estima ela de uma maneira profunda, de uma maneira sobremaneira, né? Profundamente. Em terceiro e último lugar, ele vai dar uma razão e apontar um objetivo pelas quais devemos agir de tal maneira com a nossa esposa. A razão é porque ela é participante da mesma graça da vida conosco, e o objetivo de tratá-la como devemos tratar de acordo com esse verso é para que as nossas orações não sejam interrompidas. As nossas orações sejam de fato ouvidas por Deus. Então é basicamente isso que ele vai tratar aqui nesse versículo. Então, em primeiro lugar, irmãos, a parte A do versículo 7. Vivam em íntima comunhão com a sua esposa, prestando atenção nela, para que vocês saibam, percebam o que se passa com ela, em seu coração, em seu íntimo, em sua mente. Comecinho do versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Primeiro, irmãos, Pedro diz, vivei a vida comum do lar. Agora, a maioria dos homens responde. Quando a gente lê esse versículo aqui, né? A maioria de nós podemos responder da seguinte maneira. Ah, tudo bem, então pode passar para a próxima, né? Eu já vivo minha esposa debaixo do mesmo teto. Nós moramos na mesma casa. Irmãos, mas é claro que esse não é o ponto de Pedro aqui. Em vez disso, você deve viver com sua esposa. A palavra aí para viver, que aparece no verso, é um termo que significa comungar. Comungar.
que nos traz uma ideia de comunidade, intimidade, proximidade, comunhão. Ele está dizendo que os maridos devem viver com suas esposas em uma única vida compartilhada. Uma vida de intimidade, uma vida de comunhão com ela. Estar debaixo do mesmo teto não é a mesma coisa de ter comunhão com ela. Dormir e acordar na mesma casa não é a mesma coisa de ter comunhão com a sua esposa. É necessário participar da vida dela. Fazer parte, de fato, da vida dela. Os maridos devem interessar-se pelas coisas que interessam a esposa. Os cônjuges devem passar tempo juntos e viver no mesmo ritmo. Evidentemente, cada um cumprindo sua responsabilidade. É extremamente valioso para um casal conversar e orar à noite antes de dormir. Isso aqui é extremamente valioso, irmãos. Antes de dormir, gastar o tempo conversando com a esposa. E, por fim, orando com ela. Pelos seus dilemas, pelas suas dúvidas, pelos problemas que ela tem enfrentado, pelas suas ansiedades, pelas suas dificuldades. E que nessa conversa que precede a oração, né, pastorear o coração dela, instruí-la através da palavra de Deus. Eu lembro que alguns anos atrás eu morava em Recife ainda e trabalhava lá com o público, né? Motorista de aplicativo. E eu lembro que eu peguei um senhor de idade, ele branquinho. Ele começou a conversar, ele, você é casado? Eu sou casado, tenho vários filhos, né? Eu, que coisa boa. O senhor, não, eu sou casado há não sei quantos anos. Algumas décadas de anos. Nem meu pai assim, né? 47 anos com a minha mãe. Ele já é idoso. Ele disse assim, qual o conselho que o senhor me daria como um homem já velho e experiente e com tantos anos de casado? Ele disse, meu filho, converse com a sua esposa. Foi o conselho que ele me deu. Converse. Agora, quando eu digo converse, é converse mesmo. Gaste tempo conversando com ela, dialogando com ela, compartilhando com ela. Converse com ela. Irmãos, é através da conversa, através do sentar e conversar que nós vamos passar a conhecer mais intimamente a nossa esposa. Saber o que é que está na mente dela, o que é que está no coração dela, o que é que tem tirado a sua paz, o que é que tem trazido ansiedade a ela. Para que possamos, então, discernir, compreender, entender e, através da palavra de Deus, ministrar ao coração dela a fim de que sua necessidade seja suprida, a fim de que ela seja pastoreada, a fim de que ela seja instruída e amparada e socorrida daquilo que tem lhe tirado a paz. Pedro está claramente dizendo que um marido que vive em comunhão com sua esposa será mais capaz de ministrar a ela. Veja, como é que eu posso ministrar a palavra de Deus a alguém se eu não conheço o que é que ele está passando? Isso acontece constantemente no aconselhamento pastoral, né? A pessoa vem conversar, a pessoa se abre, coloca seus problemas, suas dificuldades, suas dúvidas, e o pastor, né, vai entendendo bem o que está passando na cabeça daquela pessoa, o que está no coração dele, o que tem tirando a paz, e ele abre as escrituras, ele orienta, ele instrui, ele aconselha através da palavra de Deus, e assim ele está ministrando aquele irmão ou aquela irmã a palavra de Deus, para que de fato ele seja socorrido em suas necessidades da alma. Assim também se dá, irmãos, principalmente deve ser com a nossa esposa. Olha, se tem alguém que deve conhecer a sua esposa, é você. Ninguém pode conhecer mais a sua esposa do que você. E isso se dá
através de uma vida vivida de fato, em comunhão, em intimidade, com conversas. Agora, ao desenvolver seu ponto, o apóstolo diz que os homens devem viver com sua esposa com discernimento. Aí no comecinho ainda do verso, né? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Com discernimento. Irmãos, o texto original não diz que os homens devem apenas agir com discernimento ou, como dizem outras traduções, que eles devem ser compreensivos. Não é isso que o texto está dizendo apenas. Pedro não está apenas dizendo aos maridos para não deixar a toalha em cima da cama ou não esquecer de levar o prato para a pia. É porque pode ser essa compreensão primária que nós, quando nós lemos o texto de maneira superficial, né, corrida. Viver a vida como do lar com sabedoria. Então, peraí. Eu vou evitar de quando tomar banho deixar a toalha em cima da cama. Eu vou evitar de quando terminar minha refeição deixar o prato em cima da mesa. Sim, essas coisas podem ser feitas, é coisa boa. Mas não é isso que o texto está ensinando. O texto original, irmãos, na verdade, diz que os maridos devem viver com suas esposas de acordo com o conhecimento. Em outras palavras, o marido deve saber o que está acontecendo com a esposa. O que está acontecendo com ela aqui, ó, no íntimo dela, no coração dela, na consciência dela, na mente dela. Essa é uma pergunta. Você consegue identificar pelo menos uma questão importante que esteja na mente e no coração da sua esposa? Você consegue discernir isso? Você conhece o que está passando na mente e no coração da sua esposa no momento? É isso que o texto está dizendo. Conhecê-la. O que passa na sua mente. O que passa no seu coração. Qual tem sido os seus dilemas e qual tem sido as suas dificuldades na vida? Tanto no relacionamento conjugal, como também na criação dos filhos, no cuidado da casa. E algum possível problema no trabalho, com alguma amiga de trabalho, ou até mesmo na dificuldade com a criação dos filhos, ou com gente da igreja. Enfim, o leque é grande, né? Mas o ponto todinho é que precisamos identificar o que está na mente e no coração da nossa esposa, o que está trazendo medo, frustração e preocupação a ela. Essas são as coisas que Pedro tem em mente. E a verdade é, irmãos, que às vezes muitos de nós não temos a menor ideia dos desafios que pesam no coração das nossas esposas. Dos desafios que ela tem enfrentado. As suas lutas internas. Daquilo que tem lhe causado frustração, medo, preocupação, ansiedade. Às vezes a gente sequer tem a ideia do que está passando na cabeça da nossa esposa. E isso se dá por quê? Porque nós não a conhecemos como deveríamos conhecer. Nós não temos vivido adequadamente a nossa vida comum no lar com a nossa esposa. Que é uma vida de comunhão íntima, proximidade, amizade, profundo relacionamento. Não é apenas dormir, acordar, bom dia, boa tarde, boa noite, sentar, partilhar das refeições e, ok, sair, trabalhar, chegar, tomar banho, ok. Não, conhecer de fato a nossa esposa, irmão. É. Exato. Exato. A gente olha, a gente sabe, a esposa não está bem. Ela está diferente. O que está passando? O que houve? Aconteceu alguma coisa? Via de regra, a resposta é nada não. Não, nada não. Não, nada, rapaz. Está acontecendo alguma coisa. Foi que houve. Você está desse jeito? Não, de jeito nenhum. Está normal? Não, está normal não. Eu lhe conheço. Uhum.
É, é, exatamente, exatamente. Então essa é uma triste realidade de muitos de nós às vezes, irmão. Em alguma medida, em algum grau, em alguma situação, a gente não tem a mínima ideia do que está passando com a nossa esposa. A gente está dormindo, está acordando, está partilhando das refeições, conversa as coisas assim aleatórias durante o dia, alguma questão assim muito rápida, mas a maioria das vezes estão preocupados com o nosso trabalho, com os nossos afazeres, estamos cansados do dia a dia, do trabalho, da rotina, e às vezes a gente sequer gasta tempo conversando com a nossa esposa, gasta tempo orando com ela, gasta tempo perguntando como é que ela está, o que é que ela está precisando, qual tem sido os seus dilemas, suas preocupações, suas ansiedades. Então, abrir as escrituras e ensiná-la, pastorear o coração dela. Precisamos melhorar, precisamos crescer em nosso conhecimento da nossa esposa, em intimidade com ela, para que então possamos ter o discernimento, o entendimento, o conhecimento para entender o que é que ela está passando, o que é que ela necessita, o que é que ela precisa. Então, através das escrituras, pastorear o coração dela, aconselhá-la, trazer consolo, trazer ânimo, palavra de ânimo, trazer instrução, trazer repreensão, trazer exortação, trazer ensino, trazer doutrina à nossa esposa. Irmãos, a realidade é que o marido deve saber o que está acontecendo no coração e na mente de sua esposa, se pretende ministrar ela fielmente em oração e com a palavra de Deus. Vou repetir. A realidade é que o marido deve saber o que está acontecendo no coração e na mente de sua esposa, se pretende ministrar a ela fielmente em oração e com a palavra de Deus. A gente passar esse ponto aqui, eu vou ilustrar da seguinte maneira. Como que um médico pode prescrever uma medicação se não souber qual é a doença? Como que poderemos pastorear a nossa esposa através da palavra e orar e interceder por ela, se nós sequer sabemos qual é o problema dela? Precisamos saber, irmãos, o que passa no coração, o que tem adoecido a alma da nossa esposa, para que então possamos ministrar adequadamente através da palavra e orar intercedendo em favor dela junto a Deus. Esse foi o nosso primeiro ponto. Segundo, irmãos, trate sua esposa com dignidade. Trate sua esposa com dignidade. Aí a segunda parte do verso 7, né? E, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Tratai-a com dignidade. Irmãos, Pedro também diz aos maridos que tratem suas esposas com dignidade. O ponto aqui não é meramente que o marido deve ser cortês e educado com sua esposa, embora isso também deva ser a maneira de falar com nossa esposa. Mas a melhor tradução aqui para tratar com dignidade é estimá-la. Quando o Pedro está dizendo aqui, trate com dignidade, a melhor tradução, né, de acordo com o original, a ideia é de estimá-la, de tê-la em alta consideração, de tê-la e considerá-la alguém de alto valor. A palavra aí que aparece para consideração é usada para atribuir um alto preço a objetos de mercado. Então, por isso que a ideia a mais associada com estimá-la, tratá-la como algo ou alguém de grande valor, do que simplesmente falar com ela com educação e respeito. Mas de fato é olhar para o valor da mulher, o valor da nossa esposa, e tê-la como sendo alguém muito valiosa, em alta estima para nós.
O marido deve demonstrar à sua esposa que a valoriza grandemente, que ela é preciosa para ele. Agora, será que a melhor maneira de fazer isso é simplesmente presenteá-la com flores e joias? Irmãos, embora essas coisas também façam parte da flores, da joia, da presentes, é bom e deve ser feito, essas são formas relativamente fáceis de comunicar a preciosidade de nossa esposa. Eu acredito que o principal caminho é através dos primeiros mandamentos de Pedro. A gente viu agora no ponto anterior, que é basicamente nosso tempo e a nossa atenção. Essa é a maneira de nós manifestarmos para a nossa esposa que de fato nós a temos em autoestima. Que de fato nós a temos como alguém de grande valor e consideração para nós. Não é simplesmente dando presentes, né? Flores, joias, roupas, alguma coisa do tipo. Mas muito mais, essa nossa estima e essa nossa valorização para com a nossa esposa é quando nós dedicamos tempo e atenção a ela. É quando de fato ela se sentirá valorizada. É dando tempo e atenção que realmente manifestamos o quanto estimamos e valorizamos a nossa esposa. Irmãos, dê presente à sua esposa. Traga um buquê de rosa, né, Felipe? Compre um sorvete. Faça esse tipo de coisa. Presenteie ela, dê um brinco, dê um colar, dê um relógio. Isso é bom, deve ser feito. Também expressa a nossa consideração. Mas isso não é tudo. Isso não é a maneira mais elevada de manifestar a nossa consideração para com ela. A maneira mais elevada é quando nós dedicamos tempo. É quando nós damos atenção a ela. Veja, pegue isso aqui e aplique em outra coisa. Aquilo que nós mais valorizamos é aquilo que nós damos mais atenção, não é isso? Aquilo que nós mais estimamos, mais valorizamos, é para aquilo que nós damos a nossa maior atenção, a nossa maior parcela de tempo, não é isso? Por quê? Porque nós a estimamos, porque nós consideramos, porque nós temos essas coisas como algo de grande valor para nós. Então nós dedicamos tempo, nós dedicamos atenção, nós investimos, nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance simplesmente porque temos essas coisas como algo de grande valor para nós, como prioridade. Semelhante modo, irmãos, essas mesmas coisas devem se manifestar em nossa vida se nós valorizamos e estimamos a nossa esposa através da atenção e do tempo que nós dedicamos a ela. Atenção e tempo. Atenção e tempo. Se importar de fato com ela. Como é que está a alma dela? O estado da sua alma? Como é que está seu coração? O que tem lhe preocupado? Então, trabalhar como pastores que somos da nossa esposa. Através da palavra e através da oração. Para curar as suas enfermidades da alma. Para trazer saúde, alegria e bem-estar à vida da nossa esposa em todos os aspectos. Todos os aspectos. Então, tratar a sua esposa com dignidade não é simplesmente falar com educação com ela, com respeito. Mas a ideia principal é tê-la em alta estima.
considerá-la alguém de um grande valor. E manifestar essa estima que você tem pela sua esposa, dedicando tempo e atenção a ela, se importando com ela, pastoreando o seu coração através da palavra, sendo o sacerdote dela, orando e intercedendo por ela. Você tem ou considera a sua esposa como alguém de grande valor? Considera. Então, por que tanto esforço para se manter distante dela? Diz, eu amo, eu quero bem, eu tenho ela como em autoestima, como alguém de grande valor para mim. A principal pessoa na Terra é ela. Até mesmo, vamos dizer assim, somos chamados a amar a nossa esposa até o ponto de dar até mesmo a vida por ela se for necessário. Mas a palavra de Deus não nos diz que a gente deve fazer isso pela nossa mãe. Veja que coisa. Amamos nossa mãe. Somos capazes de fazer absolutamente tudo por ela. Mas a Escritura diz que se tem alguém pela qual nós devemos dar nossa vida se necessário, é a nossa esposa e não a nossa mãe. É a nossa esposa e não nossos filhos. Embora possa ser feito. Para você ver que a Escritura nos ensina que a principal ou mais importante pessoa na nossa vida é a nossa esposa. É como até quinta-feira agora, né? Em um retiro de homens lá em Caruaru, o pastor Roberto, ele até deu uma ilustração dizendo exatamente isso, né? Se você está em uma situação que está lá sua mãe, seus filhos, seu pai, sua esposa, e você pode apenas salvar uma pessoa, quem você salvaria? Veja que coisa. Que decisão difícil a tomar, é? Minha mãe, meu pai, meus filhos, algum irmão de sangue ou irmã de sangue meu, e também minha esposa, está lá, a mesma circunstância. Só tem condições de salvar apenas uma pessoa, dentre todos eles. Quem você salva? A Bíblia nos chama a salvar nossa esposa. Salvar nossa esposa. Sei que é difícil. Pensa em decisão difícil. Você está no avião, né? Com toda a sua família. No avião com toda a sua família. Tem apenas um paraquedas. E agora? Você pula com o paraquedas e deixa toda a sua família morrer, inclusive a esposa? A Bíblia diz, não. Esse paraquedas tem que ser dado à sua esposa. Você morre, seus filhos morrem, sua mãe morre, seu pai morre. Sua esposa precisa ser a prioridade no que diz respeito a protegê-la. Por quê? Porque ela é a principal pessoa que nós devemos ter em autoestima. Considerá-la como alguém de extremo valor para nós. O quanto você tem estimado a sua esposa, o quanto você tem considerado-a. Você tem considerado ela como alguém de grande valor? Tem dado a ela e agido para com ela com a devida consideração? Que não é apenas falar manso e educadamente com ela, mas de fato demonstrar com a sua vida que verdadeiramente ela é valiosa para você. Dando-lhe atenção, gastando tempo com ela, em comunhão com ela, em intimidade com ela. Terceiro e último lugar, irmãos. Paulo agora ele vai mostrar ou dar uma razão e apontar um objetivo
pelos quais devemos agir de tal maneira com nossa esposa. Finalzinho do versículo 7. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Em primeiro lugar, a razão. Por que razão, então? Eu preciso buscar conhecer e ter intimidade e comunhão com nossa esposa a fim de que eu possa pastoreá-la adequadamente. Por que razão eu tenho que tratá-la com dignidade, isto é, em autoestima, em alta consideração, considerando como alguém com alto valor para mim? Por qual razão? A primeira razão que ele dá é porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Ela é co-herdeira da vida contigo. E aqui fica muito claramente aqui para nós que Pedro tem em mente aqui um casal crente. Veja, dos versos 1 a 6, Pedro trata de como a mulher deve se portar piedosamente no que diz respeito ao seu marido ímpio. Através da sua piedade, do seu procedimento, ela ganha o marido sem palavras. Aquele que rejeita a palavra, né? Aquele que se mantém em rebeldia. Então, com o seu procedimento piedoso, ela tem o poder de ganhar o seu marido sem palavras. Mas aqui no versículo 7 agora, Pedro está levando em consideração um casal crente. Ele está falando para maridos crentes e está deixando claro aqui nesse verso que a esposa nossa é também uma cristã. Essas instruções aqui é para um casal crente, para um homem que tem uma mulher crente. E ele vai dizer que a razão de sermos tais homens piedosos em relação ao relacionamento com a nossa esposa repousa no fato de que também ela é herdeira da vida eterna. Então o que Pedro está dizendo é: trate ela aqui como você tratará ela lá. A mesma maneira que você irá tratar com ela lá. Um relacionamento encharcado de amor, graça, de bondade, de benevolência, de piedade, pois lá não haverá pecado, né? Estaremos completamente livres. É a maneira pela qual você deve tratá-la aqui, pela simples razão de que ela é herdeira contigo da vida eterna. Essa é a razão que ele dá, do porquê devemos lidar ou tratar com a nossa esposa da maneira que ele vem ensinando no começo do versículo. Ter intimidade, conhecer intimamente a nossa esposa, ter comunhão com ela, tratá-la com dignidade, tê-la em autoestima, considerá-la alguém de grande valor para nós. Manifestando assim essa consideração, dedicando tempo e atenção a ela. Vocês devem fazer isso porque ela também é co-herdeira com vocês da vida eterna. Ela é uma salva em Cristo Jesus. Ela é uma filha de Deus. Ela é alguém alcançada pela mesma graça que lhe alcançou. Portanto, considere isso. E por essa razão, ame-a com todas as suas forças. Valorize a sua esposa com cada célula do seu corpo. Dedique sua vida para ela, para o bem dela. Para o bem-estar dela em todos os aspectos da vida, física, emocional e espiritual. Sim. Mesma graça. Pensando assim, se eu não tratar de ela com essa dignidade que ela merece, você vai querer, né? Exato. Exatamente. Essa é a razão do porquê devemos agir ou viver com nossa esposa como ele está nos instruindo. Ela é herdeira da mesma graça da vida. Ela, além de ser sua esposa, ela é a sua irmã em Cristo. Ela foi alcançada pela graça, pela bondade.
pelo amor de Deus, que fez dela co-herdeira contigo da vida eterna. Então devemos estimá-la, irmãos, grandemente. E por fim, qual o objetivo de tratar nossa esposa dessa maneira? De nos relacionar com ela assim. Finalzinho do versículo 7. Para que não se interrompam as vossas orações. Para que vocês tenham as suas orações ouvidas. Irmãos, a vida espiritual do marido está diretamente relacionada à forma como ele trata a sua esposa. Vou repetir. A vida espiritual do marido está diretamente relacionado na maneira como ele trata a sua esposa. É por isso que faz sentido, né, aquilo que o Washer disse. Né? O homem de Deus é primeiramente reconhecido como homem de Deus em virtude da maneira como ele trata a sua esposa. Ele pode ser um pregador que faz chover fogo do céu. Ele pode ser um pregador que, através da sua pregação, do seu ministério, multidões e multidões sejam trazidos a Cristo. Ele pode ser um pregador que avivamentos acontecem onde quer que ele pregue. Mas ele não vale nada diante de Deus se ele não trata a sua esposa como deve ser tratada. Nada. Não vale nada. Espiritualmente ele é alguém falido. Ainda que pregue, ainda que faça isso ou aquilo, ainda que externamente manifeste tantas virtudes. Se ele não trata a sua esposa com dignidade, considerando-a como alguém de grande valor, estimando-a grandiosamente, ele é alguém espiritualmente falido. Exato. Eu esqueci, mas eu já chutei isso. Na igreja ou publicamente é um anjo, mas em casa é um demônio. A vida espiritual do marido está diretamente relacionada à forma como ele trata a sua esposa. O que Pedro está dizendo, irmãos, é que se o marido falhar em amar, honrar, se importar e respeitar a sua esposa e tê-la em grande estima, considerando ela verdadeiramente como alguém de grande valor para ele, tal comportamento interromperá suas orações. Porque é como alguém já disse, o suspiro da mulher maltratada se interpõe entre as orações do esposo e os ouvidos de Deus. Vou repetir. A frase aqui é de Barclay. Os suspiros da mulher maltratada se interpõem entre as orações do esposo e os ouvidos de Deus. A mulher maltratada, ela se levanta como sendo uma grande muralha que impede Deus de ouvir as orações do seu esposo e a maltrata. Irmãos, Deus não aceita orações de marido que não trata a sua esposa com dignidade, que não a tem em estima, que não a considera de grande valor. Deus não ouve essa oração. Deus não aceita tais orações. É como diz Provérbio 31:10. Diz que o valor da mulher virtuosa muito excede o de finas joias. É assim que nós devemos considerar a nossa esposa. A mulher crente, o valor dela excede a dos rubis, a das
pedras preciosas, a das muitas joias. Para terminar esse ponto, para nós irmos para a conclusão, eu cito aqui Matthew Henry, ouço o conselho dele. Todos os casados devem se empenhar em se comportar de forma tão amável e pacífica um com o outro, que não atrapalhem com suas brigas as suas orações. Vou repetir. Todos os casados devem se empenhar em se comportar de forma tão amável e pacífica um com o outro, que não atrapalhem com suas brigas as suas orações. Irmãos, nas Escrituras, as duas únicas coisas, que até onde eu me lembre, que faz com que as orações não sejam ouvidas, é quando não é feita através da fé em Cristo, e é quando um marido crente maltrata a sua esposa. São as duas únicas coisas que, ao meu lembrar aqui, Deus não escuta as orações. É de um homem ímpio, um homem perverso, e de alguém crente que maltrata a sua esposa. Deus não ouve as orações de tais pessoas. Essa seja talvez a razão pela qual Deus parece estar em silêncio com muitas das coisas que você tem apresentado a Ele. Mas não é que Ele está em silêncio. É que Ele não ouve as suas orações porque você tem maltratado a sua esposa. Você não tem tratado-a com dignidade, em autoestima, considerando-a alguém de grande valor para você. Conclusão. Combinando os conselhos de Pedro e Paulo lá em Efésios capítulo 5 e Pedro aqui nesse texto, vemos que o marido comprometido em nutrir sua esposa fará mais do que apenas tentar fazê-la sentir-se bem. Ele se envolverá e permanecerá envolvido em sua vida. Ele dará atenção a ela e compartilhará sua vida com ela. Então, tendo um conhecimento muito mais íntimo e abrangente de sua esposa, ele ministrará a palavra de Deus, as áreas em que sabe que há peso, medo e dúvida, de modo a edificar sua fé e sua identidade em Cristo, a da esposa. Cristo trabalhou para santificar sua igreja, irmãos, diz Paulo, purificando-a com a palavra. Ele diz, assim também os maridos devem amar a sua esposa, sua mulher, como ao próprio corpo, insiste ele. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Efésios 5, 28. E isso está em plena consonância com o que é a afirmação de Pedro aqui. No sentido de que o marido precisa estar próximo de sua esposa e conhecê-la como conhece seu próprio corpo. Paulo diz que os dois realmente têm essa proximidade no vínculo matrimonial. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Efésios 5, 29. Irmãos, assim age o marido piedoso para com a sua esposa. Não é simplesmente viver debaixo do mesmo teto, mas é conhecê-la, é ser íntimo dela, é ter a capacidade de discernir, de conhecer o que passa na mente, no coração, é o que tem capacidade de discernir o que tem tirado a paz, que tem trazido frustração, que tem trazido ansiedade e preocupações à sua esposa, e através da palavra você ministra o coração dela, e sara ela, e cura ela, e traz saúde à alma dela. E você então considera ela em autoestima. Você tem ela como um grande valor. Você tem ela como alguém mais valioso do que as pedras preciosas.
como os rubis. Mais valioso do que isso. Você a ama. Você se sacrifica por ela. E você adorna a sua esposa com a palavra. Você ora e intercede por ela. E tais orações são ouvidas por Deus. Porque a vida que você tem vivido é a vida de um homem verdadeiramente piedoso. Caso contrário, irmãos, nada mais vale daquilo que cremos ou daquilo que fazemos, se assim nós não tratarmos a nossa esposa. Este é o principal perfil de um homem piedoso. Amém.